projeto Coronelismo Eletrônico, ele é consequência de uma série de pesquisas que o Grupo PEIC já vem realizando desde os anos 90. O Grupo PEIC ele existe desde 1995, formalmente. Já tinha algum trabalho em 94, mas completamente informal. E ele começou estudando políticas de comunicação no Brasil e na América Latina. Então, o Grupo PEIC tem feito uma série de pesquisas e chegamos num momento que explicar o modelo de comunicação brasileiro, o sistema de política de comunicação brasileira, não se conseguia com o aparato teórico epistemológico que a gente tinha internacional. Então, surgiu a necessidade de tentar entender qual é esta lógica das políticas de comunicação a partir das relações que se estabelecem entre federação e município, dado que as concessões de rádio e televisão são municipais, e essa pesquisa ela estuda eminentemente radiodifusão. Vitor Nunes Leal é essencial para se entender o coronelismo eletrônico. Ele é o primeiro, ele não é o único autor sobre coronelismo na literatura historiográfica brasileira, mas ele é um autor essencial, ele é o primeiro. E além disso, Vitor Nunes Leal ele teve uma sacada muito boa, e isso vem obviamente da experiência que ele teve no Estado. Ele era um burocrata de Estado que depois, maduramente, fez concurso e foi para a universidade. O livro Coronelismo, Enxado e Voto é a tese dele apresentada para o concurso dele na própria UFRJ, o que muito nos honra estar na universidade que um dia foi de Vitor Nunes Leal. Então, a experiência que ele teve no aparato estatal, entendendo como a coisa pública se desenvolve, foi crucial para ele discutir essas relações de trocas de favores, que são as relações que sempre nos chamaram a atenção, essa proximidade entre Estado e empresas de comunicação, essa proximidade entre a política e os meios de comunicação, e essas relações que são bastante imbricadas, difíceis de mapear, difíceis, inclusive, de categorizar com categorias mais centrais, como, por exemplo, oligopólio, monopólio. Oligopólio e monopólio dependem necessariamente de concentração. Como é que você vai falar em concentração quando a gente está falando de 9.000 e tantas concessões? Quase 20.000 se juntarmos todas as categorias da radiodifusão, as categorias distintas de rádio, as categorias distintas de televisão, num universo que, embora tenha uma centralidade econômica das redes, ele tem uma pulverização muito grande. Então, a complexidade do sistema brasileiro de radiodifusão e de comunicações como um todo, que nos levou a Vitor Nunes Leal. A gente trabalha com 3 conceituações mais amplas, que não são conceituações, são conceituações que passam por alguns trabalhos de economia política da comunicação, mas não são centrais nos trabalhos dos autores de economia política da comunicação, embora elas estejam presentes. A gente parte da base de espacialização, mas espacialização em David Harvey. A gente trabalha fundamentalmente com a matriz das espacialidades como um ponto de partida para o estudo do ambiente brasileiro de comunicações, e concatenando isso com as noções de patrimonialismo e clientelismo. Isso forma o escopo teórico, o eixo teórico central do projeto de coronelismo. Essa pesquisa, o objetivo central dela é desenvolver um aparato teórico-metodológico para estudar as políticas de comunicação brasileira. Então, no projeto não é só uma análise empírica, ele é fundamentalmente tentar desenvolver um modelo de análise, uma espécie de mapa analítico para se estudar as políticas de comunicação. A gente acredita que seria muito interessante se fosse um modelo que fosse capaz de ser aplicado em outros objetos que não necessariamente, outros objetos da comunicação, que não necessariamente o que a gente está trabalhando, que é o sistema de radiodifusão. Então, a ideia é desenvolver um aparato metodológico para estudar as políticas de comunicação no cenário brasileiro. Então, a gente trabalha com 3 tipos de parcerias. A gente tem parcerias que são de ensino, a gente tem cursos, a gente faz cursos conjuntos entre alguns grupos de pesquisa, a gente viaja oferecendo grupos não só a universidades, mas também em outros cenários onde às vezes a universidade não chega. E outra forma de trabalhar é exatamente dentro da coleta de dados.
E aí os colaboradores, com a coleta de dados, cada um entra da forma que lhe é possível. Alguns grupos, por exemplo, a gente não trabalha só com universidades, a gente trabalha também com organizações sociais. As organizações sociais, elas têm condições e vontade de trabalhar em algumas coisas específicas, não em outras. E com as universidades em projetos mais tradicionais de colaboração científica que seguem um padrão, um ritmo mais ou menos conhecido das colaborações. A gente tem hoje cerca de 40 colaboradores. Existem algumas razões que fazem com que esse trabalho seja especial. A primeira é que dificilmente se consegue ter estudos amplos, uns olhares panorâmicos sobre a radiodifusão no Brasil, levando em conta as diferentes esferas. O que eu quero dizer com isso? O fato desse estudo trabalhar tanto do ponto de vista de conteúdo quanto do ponto de vista de estrutura, para tentar entender como os municípios têm acesso à informação e à comunicação, você acaba tendo um olhar que vai pegar desde as cidades muito pequenas, que sempre são pouco observadas do ponto de vista macro, até as grandes cidades, os grandes centros. Além disso, por passar por todos os estados brasileiros, eu imagino que esse estudo vai poder fazer um retrato do estado da arte das comunicações, de como as comunicações estão no Brasil, bastante amplo e inédito. Eu não conheço nenhum estudo no cenário de comunicações que chegue neste nível de especificidade em todo o Brasil. Então, eu acho que é crucial e é muito importante esse tipo de parceria. Primeiro, até por questões mais essenciais da pesquisa, que é a partilha de recursos. As cooperações, o fato de uma exposição que a gente elaborou lá no Rio de Janeiro, que poderia, se não tivesse nenhuma colaboração, poderia ficar nas paredes da UFRJ, e só quem foi até a UFRJ teve acesso. O fato da gente poder partilhar isso com outra comunidade, a gente receber o retorno de outra comunidade, o modo de fazer, quando a gente percebe cada exposição que nós fizemos, ela tem uma cara completamente diferente. Isso é de um crescimento fantástico para todo mundo. Além dessas questões, partilhar livros, partilhar bibliografia, partilhar o debate, que é uma coisa que a gente sente muita falta no ambiente da comunicação. O mundo acadêmico está cada vez mais rápido e o que acontece é que a gente só se vê nos congressos científicos quando não dá tempo de conversar. Então, há toda uma partilha, virmos para cá, agora levarmos alguns de vocês para lá, fazermos um curso, por exemplo, um curso online presencial dos dois programas de pós-graduação, tem todo um avanço para o próprio campo, uma troca de experiências, uma troca de recursos. Por outro lado, essas parcerias, elas nos ajudam a fortalecer o próprio avanço da ciência. Porque cada vez mais o isolamento acadêmico, antigamente a gente, quando pensava nos cientistas, era aquela pessoa sisuda, cercada de livros, colocada num canto. Não se pode pensar mais o pensamento dessa forma. Pensamento, em especial de quem se coloca como crítico ao sistema de comunicações que temos por aí, ele depende fundamentalmente de sermos muitos e estarmos juntos. A parceria com o comum, ela tem um quê a mais de afeto, porque a gente já vem trabalhando, já dentro do escopo da União Latina de Economia Política da Informação e da Comunicação, há alguns anos. Temos uma relação mais próxima, temos uma membro do comum, que é doutoranda lá na nossa universidade, então ela tem também uma aproximação que é afetiva, que não é necessariamente apenas institucional. E eu acredito que para as instituições também isso tem uma relevância, não é uma relevância só para nós que estamos interessados, porque institucionalmente estamos nós interessados na mesma coisa, então temos naturais proximidades, mas além disso, o fato de integrarmos regiões a partir da universidade pública, fundamentalmente a gente está trabalhando com 2 universidades públicas num sistema que estamos vivendo de incertezas, num processo
no qual a nossa área, o nosso campo da comunicação é um campo frágil dentro do processo de disputa de recursos no cenário federal, eu acredito que isso também traz colaborações para as próprias universidades. Estarmos juntos nos faz sermos uma rede federal de ensino.